Sabe, Nina, tem pessoas que fazem o processo de coaching e realmente têm resultados. Então, a primeira impressão que pode dar é que a gente está metendo pau em tudo isso, né? Mas, na verdade, essas pessoas fazem o processo e começam a obter alguns resultados e acham que aquilo foi transformador na vida. Eu acho que é esse o problema. As transformações, elas foram superficiais, foram só de comportamento. Mas para mudar a essência da pessoa, precisaria de um processo psicoterapêutico muito profundo. Aí é outra história, né? Com certeza. Eu acho que não é uma guerra ou uma disputa entre psicoterapia, que é a terapia desenvolvida e conduzida por um psicólogo ou um psiquiatra, e o processo de coaching, porque são Uhum. coisas tão diferentes, sabe quando não dá para comparar, porque é incomparável, É. né? Porque como é que eu vou comparar algo que é da instância do comportamento com algo e que vem muito com direcionamentos? O processo de coaching ele é regido por interações, né? Como que eu diria? A condução do coach, né? Uhum. Ele vai determinar os É caminhos um processo mais de treinamento diretivo. e de aconselhamento, né? Isso, Faça isso, faça aquilo e está isso. resolvido. Baseado às Agora, vezes numa própria história de vida do é, coach ou num case de sucesso. agora a pessoa fazer isso por si só, ela precisa de outro tipo de transformação, que não é esse. A gente nomeia a mudança de terceiro grau, né? O comportamento é o fim da história, Uhum. né? Aham. Uma ação, ou seja, um comportamento, ele advém de um combo, né? De uma grande nuvem aí, que nós podemos nomear de esquema emocional, né? Já falava Piaget, esquema emocional, o Dr. Aaron Beck, da terapia cognitivo-comportamental, e o próprio Jeffrey Young, da terapia focada nos esquemas. Essa grande nuvem é composta por muita coisa: Uhum. emoção, Uhum. os pensamentos, as sensações, memórias, ou seja, vivências, geralmente muito de infância, que determinaram, né, a nossa estrutura funcional enquanto adulto, psíquica. É um grande conjunto de vivências Uhum. infantis, de memórias afetivas da infância e da adolescência. Ou seja, quando eu vou a fundo do porquê eu procrastino, por exemplo, Ah, né? Procrastinação é um um bom grande mal, um exemplo, grande mal. porque o pessoal gosta de falar que o procrastinador ou é preguiçoso, ou resume no fato de que ele é perfeccionista. Ele procrastina porque ele quer fazer tão perfeito que ele não faz. Uhum. Ou resume no fato de que ele tem medo do julgamento, tem vergonha de que não fique bem feito o que ele vai entregar. Ou Eu seja, já vi, desculpa te interromper, mas eu já vi um coach dizendo para um cliente assim: ah, para você não procrastinar mais, faça uma agenda. ah, Como se isso fosse resolver, como não é se ele não isso. soubesse que todo É. outubro começa a vender a agenda do ano que vem, né? O coach descobriu isso pra ele no universo. Veja, para começar, eu não vou dizer o que a pessoa vai fazer, né? Eu acho que o nosso livro, por isso estamos aqui, é uma grande provocação e não um conjunto de Regras. regras e ordens. É. Faça isso, faça aquilo, leia isso. Não. Porque olha assim, tudo isso que a gente falou da procrastinação são hipóteses. E qual hipótese vai fazer sentido para mim? Uhum. Vai depender do E é meu diferente da temperamento. outra pessoa. Exatamente, a minha história de vida é muito diferente da tua. O Uhum. meu temperamento é muito diferente do teu. Uhum. Né? Aham. Literalmente, a gente Aham. tá falando a real aqui. Isso vai determinar como eu lido com o meu ambiente. Ou seja, gente, eu posso estar procrastinando por uma série de elementos. A gente não pode desconsiderar o que as neurociências falam hoje sobre a procrastinação. Procrastinação está muito ligada a um fenômeno, digamos assim, a um processo psíquico chamado desamparo aprendido, Uhum. né? Que é diante das necessidades de amparo, de validação emocional, de orientação, de cuidado, proteção, Acolhimento. acolhimento, tudo que uma criança precisa, Não ela foi bem não feito. recebeu, não houve uma responsividade daquela figura cuidadora principal, seja mãe, pai, avó, quem foi mais próximo, né? O que a gente chama de base segura, que é aquela figura de apoio principal na vida de uma criança. Agora, olha como é complexo. Eu posso estar hoje na minha vida adulta, aos meus 45, estar procrastinando por conta
de um aprendizado de desamparo, é como se eu perpetuasse, e é até estranho falar, né, porque é quase sádico isso, mas a minha psique, ela imputa a mim a mesma sensação vivida lá atrás. Ela vai imputar algo que gere a mesma sensação que eu sempre tive, que é o meu conhecido. Se para eu ter a mesma sensação de que eu não vou ser amparada, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar muita coisa, eu não vou ser protegida, se isso demandar uma procrastinação, é isso que eu vou dar de resposta comportamental. Aí veja, se eu pego a pontinha do treco, que é o comportamento da procrastinação, e daí vamos definir metas, vamos multifacetar, né? Vamos decupar essa tarefa em várias facetas para você ir fazendo aos poucos, e a cada pequena meta cumprida nós vamos celebrar para que isso gere motivação. Gente, um tanto disso é balela e outro tanto é real, mas é só do cunho, do âmbito do comportamento. É da ponta do iceberg. Da ponta, né? E o que está mais profundo, o iceberg é uma ótima ilustração, porque tá literalmente mais profundo a emoção, a sensação, as minhas memórias afetivas, como foi que lidaram comigo, como me trataram quando eu errei a primeira vez, quando eu errei na minha primeira experiência escolar, e como me trataram e como eu recebi, como eu interpretei isso a partir do meu temperamento, que é a herança genética, da minha estrutura familiar, da minha cultura, seja social, de modo geral, religiosa. Olha quantos História elementos. emocional. História emocional. É isso que a gente está dizendo aqui. É muita coisa para se resumir num processo de mentoria ou de coaching de alguns X encontros já pré-determinados, tipo aquela receita de dieta que tira da primeira gaveta, né? Do escritório, né? Pronto, igual para todos. Não funciona, não funciona. Ah, mas para mim funcionou por um tempo. Melhor dizendo, para mim funcionou por um bom tempo, tem funcionado. Provavelmente você já tinha um perfil predisposto a cumprimento de regras. Provavelmente você já tinha uma estrutura mais disciplinada, né, Marcos? Talvez até de funcionamento de família de base, por exemplo, a ascendência alemã, né, que tu tem, te traz já Marcos é persistente, não tanto disciplinado, mas ele é persistente, muito mais que eu. A persistência pode ser aprendida, a gente sabe isso hoje a partir dos estudos aí do cérebro, mas ele tem isso naturalmente. Desde o meu avô que já falava assim, vai fazer, faz bem feito. Eu tenho que fazer bem feito. O dever antes do lazer, ele fala essas frases todas, né? Dos avós, da mãe. Para ver como toda essa herança é muito forte, a gente não pode simplesmente desconsiderar, né? Eu tô pensando num exemplo aqui, bem retardado, mas eu acho que é interessante. Que bom. Por exemplo, uma mulher sai pela primeira vez com o cara e ele foi gentil, educado, pagou a conta, sabe aquela pessoa maravilhosa? E ela se encantou pra caramba. Só que o cara aprendeu a fazer algumas táticas e estratégias num curso para dar cantadas em mulheres. Então ele aprendeu isso, mas não é dele. Ele é grosso, ele é estúpido, ele é falso, ele é hipócrita, e isso só vai ser descoberto depois. Então, muitos treinamentozinhos, desculpa agora a expressão, fazem com que a pessoa haja de uma forma que a outra queira, que a outra vai admirar. Mas a essência não mudou. Ele precisava ter passado por um processo psicoterapêutico para mudar isso dentro dele. Eu não gosto muito de que a gente impõe a ideia de que tem que passar por um processo psicoterapêutico, porque no nosso país não é algo acessível a toda a população. Eu acho que há muitas formas de você ter acesso a materiais terapêuticos. Mais profundos. O que é terapêutico nem sempre vem da psicoterapia, tá? A psicoterapia, ela é executada por um psicólogo, necessariamente dentro de um consultório, no que a gente chama setting terapêutico. Agora, há formas de buscar ajuda terapêutica. Por exemplo, eu não estou dizendo profissionais que não são psicólogos, eu não buscaria, tá? Um psicólogo, ele não estuda 5 anos, ele estuda a vida inteira, né? Para trabalhar com respeito,
com cuidado, com técnicas, sim, com teorias, sim, mas com toda a particularidade que envolve a psique e a emoção humana. Então não é tão simples assim do que eu fazer um cursinho de 2 anos, 1 ano e ajudar pessoas, não é isso, tá, gente? Mas eu tô falando de outras coisas, né? Por exemplo, leituras. E assim, ó, é legal a gente falar que autor não ganha muito dinheiro no Brasil, É então a gente verdade. não tá querendo ficar rico com isso aqui, tá? A gente quer, mas não vai. Verdade. Vamos ser francos, né? Mas olha, gente, a ideia é realmente fazer com que chegue até mais pessoas que talvez não tenham acesso na prática a um processo de psicoterapia em si, que geralmente é longo e mais custoso, né, financeiramente, a levar algumas reflexões. Porque, veja, nenhum psicólogo muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém, nem coach, nem ninguém, gente. Né? No processo de terapia, de psicoterapia, o paciente é o agente da sua mudança, né? O bom psicólogo, ele vai conduzir isso em alguns momentos, ele vai acompanhar em muitos momentos a dor, a vivência do seu paciente e intervir com algumas técnicas que ele estudou muito para saber em que momento, de qual forma, né? Não é um 007 que vai saber o que você tem e o que não tem e fazer tal coisa. Claro, casos de transtorno são outras histórias, né? A gente tá falando dos Muito mais sofrimentos da graves. vida, né? Mas o que é legal a gente pensar, e no teu exemplo é bacaníssimo, Marcos, que tu trouxe aí do Garanhão, que aprendeu alguns comportamentos, porque foi isso que tu fez comigo, né? Olha quem eu sou. Tá durando 10 anos, eu não me enganando. Porque é interessante a gente refletir, queridos, que nada que fazemos vem do nada, né? Se quando a gente nasceu nós só tínhamos um aparato aí cerebral muito mínimo, né? De um cérebro mais chamado reptiliano, um cérebro mais primata, mais animal, toda a parte mais elaborada do cérebro vai se desenvolvendo paulatinamente até os 20, 21 anos, né? A gente sabe hoje. A parte mais do planejamento, da análise, da metacognição. Lá quando bebê a gente tinha uma resposta muito mais primária, que era a emoção. O que a gente esquece, Marcos, é que essa resposta mais emocional continua aqui. Veja, as outras esferas do cérebro vão se desenvolvendo até os 21 anos. A parte mais da lógica, do planejamento, mais elaborada, mais refinada do cérebro. Mas o cérebro primata, o cérebro mais inicial, continua aqui, ele não é capturado, né? Volta para o céu para um novo bebê, né? Não, gente, eu continuo tendo a minha parte mais animal e a Mais minha radical, né? mais radical. E muitas das respostas emocionais que a gente tem, muitas, acho que creio que todas, né? Elas estão com essa base. Então eu vou dar uma resposta muito emotiva, mas ela é primária, ela ainda está muito radical nas emoções e tal. E aí o que eu preciso? Eu preciso aprender também, né? Eu preciso ter um outro tipo de vivência, um outro tipo de consciência para poder dar respostas diferentes. Exatamente, até os gansos concordaram. Exatamente. Ou seja, se eu mexer só no comportamento, com metas, com datas de cumprimento, talvez para uma minoria muito mínima, sendo redundante, da população vai funcionar a longo prazo vai haver uma repetição desse comportamento mais regrado. Mas para um convencimento do meu aparato psíquico como um todo, eu preciso entrar nessas esferas mais emocionais, da sensação. Isso demanda tempo, isso demanda reflexão, isso demanda algo muito mais interno, de dentro para fora, do que imposto com datas, com agenda, com planners e blá blá blá, tá, gente? Então, isso são apenas ferramentas. Essas atividades mais de cunho comportamental aí, oferecida por mentorias, por esses cursos, essas coisas todas que estão se vendendo, esses processos aí tão curtos, né? É extremamente de cunho do treinamento. E por isso, né, que tem muita gente machucada vindo aos psicólogos, porque além de terem fracassado, não porque
desobedeceram, não seguiram regras. Não tem força de vontade. Exatamente. Mas porque o país está ruim, a economia mundial está ruim, o número a quantidade de impostos é incrível, a concorrência é altíssima. Ou seja, é possível falir? Sim, mas não porque eu sou mau, eu sou incompetente e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. Isso pode dar certo, pode não dar, mas muitos coaches, infelizmente, mostram para a pessoa que se não der certo, foi ela a culpada. Gente, isso é um crime emocional. Sem dúvida. E não é que eles digam isso, né, Marcos? Eu acho que seria muito raro, né? Quero crer que não tem aí pessoal dizendo você abertamente. Foi incompetente e tal. Mas a forma de dizer a mesma coisa, né? Se você dá um rolê aí pelas redes sociais, você acaba sendo bombardeado, é assim que eu me sinto, né? Com vídeos e promoções e propagandas desses processos todos. Nessas propagandinhas tem frases que culpabilizam a pessoa o tempo todo, que responsabilizam. Eu tenho certeza que muitos colegas, os meus colegas psicólogos concordam comigo, né? A gente fica estarrecida, assim, com o que é dito por aí, Só aberto, depende de você. Né? Só depende de você. Foguete, não. Foguete não dá ré. Ai, né, gente? Olha, chega a ser... Depois do Elon Musk, dá ré assim. Ai, que preguiça dessas frases. Chega, assim, a ser um desrespeito porque subestima a inteligência do ser humano, né, gente, que tá do outro lado da tela. São frases, são colocações, são propostas indecentes, eu diria, para a complexidade do funcionamento humano, né? Então a gente está falando aqui, né? A gente não está falando assim, então eu vou chorar a condição mundial financeira, vou falir, acabou, vou ficar para sempre aqui, né? Não, mas talvez você precise de um tempo para chorar. Talvez você precise parar, tomar uma berita com um amigo, né? Chorar mesmo, viver o luto desse sonho que não se realizou, né, Marcos? Para depois sacudir a poeira e dar a volta por cima, para depois buscar forças internas, apoios externos, mas não mais cobrança, né? Chega a ser uma tortura. Eu acho que a única palavra que me faz sentido para o que está acontecendo aí, midiaticamente, é a tortura emocional, psíquica, porque a gente já está sendo compelido, espremido, vamos falar o português claro, por um sistema que não é normal para nós, raça humana, por um sistema alienígena, né, de funcionamento, de cobrança, de rendimento, de produtividade. Ai, meu Deus, como é que de beleza, de riqueza, de sucesso, né? Tudo é 3D, tudo é advanced, tudo é power tech, tudo... Ai, né? E daí, de repente, ainda você, ao se ver falindo, não necessariamente como empresa, talvez como pessoa, talvez como um sonho, talvez como algo que tinha aí na tua existência de vida, você ainda é responsabilizado completamente por isso, ignorando todas as outras variáveis que colaboraram para essa falência de ideia, ou de plano, ou de projeto. Ou seja, gente, é cruel com a nossa essência humana, que é composta de muito mais coisa do que metas, cumprimentos, datas, a rodinha não sei do que você identifica lá que área da tua vida tá precisando de mais coisa. Gente, ir ao médico e ele constatar, te dar um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, né? Não significa que você curou o câncer, tá? A identificação é uma pequena fagulha do processo de mudança. É a primeira, talvez. É você reconhecer o que precisa de ajuda. Mas isso não é a mudança. É preciso muito mais. É preciso humanizar o processo de mudança que estava indo tão bem, né? Com as evoluções aí da consciência, da saúde mental, do tamanho da importância, né? Eu diria que no movimento mais mundial até muito alimentado pela pandemia, né, Marcos? Ai, eu tô falando sem parar. Tá tudo bem. Vai, querido. Não, eu tava pensando naquela cena que eu acho maravilhosa, talvez as pessoas possam pesquisar no Google e rever, de uma corrida de crianças Down.
Eles apostam uma corrida. Então, todas as crianças lá prontas para a largada, é dada a largada e sai todo mundo correndo. É linda aquela imagem quando um deles tropeça, cai, e as outras correm um pouco mais para frente, olham para trás, voltam, pegam na mão dele, levantam e vão todos de mãos dadas até o final. Sim. E para eles não importava quem chegasse em primeiro. O legal é correr. Eu acho que essa ideia a gente precisa resgatar um pouco nessas mensagens assim, massacrantes que a sociedade nos transmite. Talvez o mais legal de tudo seja realmente o correr, o estar junto, o viver o dia a dia, e não assim, daqui a 10 anos eu quero ser o top of mind, não sei o que, quero ser top não sei o que. Ter meu primeiro milhão até não sei quantos anos, daí o cara não vive, exatamente. Não tem saúde emocional, não tem um relacionamento saudável. Quer dizer que você tem que ser pobre para ser feliz emocionalmente? Não, gente. Todo extremo é burro, é simplista, é reducionista. Né? Vamos voltar para o meio. Curtir, né? Curtir o processo. Curtir o que o outro compõe, né? Que parte o outro faz nesse processo. Tem um termo que a gente usa muito na terapia focada nas emoções, que é o tamanho, né? O espaço que eu ocupo, né? E o espaço que as coisas ocupam em mim. Olha que bonito isso. Que tamanho, né? Que tamanho eu consigo ser nesse meu agora, que é talvez abril de 2023, ou de abril até o fim do ano. O que eu consigo desenvolver? O que não é desrespeitoso ao meu momento? E meu momento tá falando da minha fisiologia, tá falando, no meu caso, meus hormônios que estão malucos, né? O Dr. Rodrigo tá me ajudando, mas tá difícil de botar os meninos em ordem. Né? A gente tá falando de um conjunto de elementos muito importante que compõem o humano. E que se a gente reduzir a metas, a produtividade, a desempenho é a palavra, né? A gente está assassinando o humano em nós, né? A nossa essência, o nosso verdadeiro potencial. E tem gente que acha que a gente é muito romântico no sentido não homem e mulher, mas também somos, né, querido? Mas assim, de pensar, por exemplo, que alguém vai lá na corrida voltar atrás, catar o outro. Eu acho que a hora que a gente parar de esperançar, né, dessa forma na humanidade, é porque a gente desistiu. E eu não tô querendo desistir, né? A gente tá realmente querendo resgatar, né? Resgatar a vida simples, o estar um com o outro, né? Deixa eu contar aquela historinha que tá nesse livro, ó, tá no livro, mas eu acho ela tão linda. Eu fui há muito tempo, eu precisava de um terno e era muito difícil achar um terno para um homem de 2 metros. E muito magro era mais magro ainda. Então não era nada fácil ter um terno slim. O terno grande era para homens gordos, né? E eu era não largo. Muito largo. Então eu mandei fazer. Então eu descobri um alfaiate que ainda era raro achar, mas achei. Eu descobri um alfaiate e fui lá, uma casinha de madeira, velhinha e tal. Entrei lá, ele ficou todo feliz de eu ter ido. Aí ele fez todas as medidas. E aí quando eu estava para ir embora, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim: agora venha para a cozinha, eu vou fazer um café. E eu pensei, meu Deus, quem tem tempo de tomar café, né? Eu quero ir embora, tem coisa para fazer, eu tenho prova para corrigir. Ai, meu Deus. Eu tinha um monte de coisa para fazer, eu precisava ir. Só que daí eu falei assim, mas não tenho tempo. Daí ele pôs a mão de novo e falou assim, nós temos tempo. Daí eu pensei, ele deve estar precisando muito. Mas era bom para mim também dar uma respirada. E fui. Fui lá na cozinha, daí ele pegou, em vez de pegar um coador de papel, ele pegou aquele coador de pano que dava para ver histórias ali, né? Aquele coador de pano, ele pôs água para ferver. Ele pôs água para ferver, eu pensei, meu Deus, isso vai demorar muito. Aí ele foi, enquanto ele estava fazendo tudo isso, ele foi falando assim, daqui a pouco eu tenho que pôr o meu melhor terno, porque eu vou visitar a minha amada. Onde ela está? Está no hospital. Ela não tem mais muito tempo de vida, mas eu sou a única alegria dela no dia a dia quando eu chego lá. Então eu preciso ir lá. Daí, mas que bom que o senhor vai lá e tal. Daí ele falou assim, para mim, ela não tem tempo.
vai morrer daqui a pouco. Talvez amanhã, talvez semana que vem. Mas ela não tem mais tempo. Aí a gente continuou tomando café. Aí quando eu fui embora, depois eu abracei ele e tal. Quando eu fui embora, que eu ouvi de novo a voz dele quando ele pôs a mão e disse: nós temos tempo. Gente, nós temos tempo. A gente tem a possibilidade de estar um com o outro, de conversar, de viver o dia a dia com alegria, com gratidão, né? E não esperar assim, eu vou ser grato o dia que eu tiver 1 milhão, o dia que eu tiver aquele carro, o dia que eu quitar a minha casa. Não, hoje eu vou ser grato. Por quê? Porque nós temos tempo. Essa é a ideia. Acho que nem tem mais nada a dizer. Tendo dito isso, me retiro. Olha, gente, essa inteireza, né? Nem todo dia vai ter alegria, né, Marcos? Mas verdade. essa inteireza do que a vida é, né? Tô brincando um monte aqui, mas me emocionei com essa história aí. E ela já leu 10 vezes. É verdade, mas é que você com a tua voz, né? Olha, gente, eu tenho até lançado uma hashtag, assim que fala, né? Pra gente brincar um pouco aí com a ideia de ser normal, né? A gente brinca um pouco com isso aqui no subtítulo do livro. As vantagens de ser normal. Eu tenho usado essa hashtag Vem Ser Normal com a gente. E é um convite que talvez seja o momento de atualizar a hashtag para Vem Ser Humano com a gente, né? Vem ser real com a gente. Que está muito mais embaixo o buraco do que isso tudo que a gente está vendo aí nas telas. Então, a gente veio aqui ser um pouco real com vocês. O que é irreal é que a gente tá tudo arrumadinho, a gente não fica assim em casa, não. Não tá trabalhando sim, né? Mas vamos ser de verdade, né? Se sorri ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi. Deixa eu falar uma coisa. Quando você lê uma mensagem desse livro que te tocar, que vai tocar você, eu tenho certeza, escolha uma delas e compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também fazer essas reflexões. Sim. De que vale muito mais a pena ser normal, viver a vida como ela é. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por terem estado até aqui com a gente. Beijo. Obrigado por nos ouvir. E vamos em frente. E a vida vale muito a pena. O merchan, o serviço. A venda em todas as livrarias. Aí acredito que até o final de semana agora já vai estar à venda. Lançamento agora. Depois da manhã, aqui em Curitiba. Mas vai estar à venda... Dia 20. Dia 20 de abril de 2023, né? E você pode comprar aí nas plataformas de venda. Estão mentindo pra você. Vem ser normal com a gente. Beijo.